Boa noite a todos. Estamos ao vivo para mais uma exposição espírita, a cocriação da nossa vida através dos nossos pensamentos. Mais uma vez pela página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. Sejam todos muito bem-vindos. Enquanto a gente vai puxando os temas aqui e tudo que a gente vai precisar durante a exposição, as pessoas vão chegando. E a gente começa logo a transmissão da exposição. Sejam todos muito bem-vindos. Noite de sexta-feira, dia 8 de maio de 2020. E mais uma vez estamos juntos, trabalhando juntos na seara da vida. Hoje o tema é a cocriação da realidade através dos nossos pensamentos. Boa noite, Carla. Boa noite, minha amiga. Sejam todos muito bem-vindos. E pra gente, boa noite, Juliana. E pra gente começar o trabalho da noite de hoje, eu vou pedir para você aonde você se encontra. Se você estiver na sua sala, no seu quarto, onde você estiver. Agora que a gente possa, para dar início ao trabalho. Boa noite, Benoni. Boa noite, Carol. A Carol está perguntando já de cara aqui, alguma dica de livro? Sim. Boa noite, Maurício. Vamos junto novamente. Uma dica de livro? Tem um livro bem legal aqui, ó, Carol. Fica como... Até eu vou pegar aqui. Que é Conflitos Existenciais, de Valdo Pereira Franco. É um livro muito legal, tá? Todo mundo junto agora. Então, para a gente poder se harmonizar e começar o trabalho da noite de hoje, vamos pedir para os nossos amigos espirituais que estão junto conosco nesse trabalho, que estão ao nosso lado nessa jornada da vida, que possam nos iluminar nessa noite de hoje e que essa energia formada aqui, que essa luz chegue aos quatro cantos, iluminando a todos, iluminando a nós, que essa energia chegue na nossa casa, chegue no nosso trabalho, aos nossos amigos, aos nossos parentes, a todas as pessoas que compõem a nossa vida e que a gente possa, de verdade, nesses minutos que a gente fica junto aqui, que a gente possa tocar o coração e a alma de alguém em um segundo e que isso seja fruto de felicidade, que seja fruto de energia boa e que a gente consiga mais um pouquinho trilhar o caminho da seara da existência terrestre. Que assim seja. Boa noite, Valme. Boa noite, João. Gente, a cocriação da realidade através dos nossos pensamentos. E daí, começando com uma reflexão para a gente poder entender como que isso se dá ao longo da nossa vida, a gente vai fazer a primeira pergunta, que é uma pergunta que fica batendo, fica martelando no nosso coração. Se Deus existe, se Deus é bom e misericordioso, por que algumas coisas acontecem com algumas pessoas e algumas coisas não acontecem com outras? Aí a gente vai começar a pensar sobre dores. Pessoas que vêm para essa vida e que passam a vida praticamente ilesas, sem sentir muitas dores, sem dores da existência, dores da vida. E outras já em tenra idade já enfrentam descomunais batalhas da existência. Como isso pode acontecer? Se Deus é tão justo e maravilhoso, se Deus é tão justo e piedoso, se Deus é tão justo e bom, por que Ele deixa isso acontecer? Boa noite, Raquel.
E daí a gente vai numa reflexão ainda mais funda. Por que que alguns receberam doses maiores de sofrimento e outros praticamente nada? Ora, é como se fosse uma grande plantação de café em que todos nós estivéssemos esperando sementes para a gente plantar mais café. E para mim vem pouca semente, mas para o meu vizinho vem muita semente. Ele tem uma grande sorte. Será? Será que Deus é misericordioso mesmo? Será que Deus é justo? E isso fica reverberando na nossa cabeça pelo seguinte: se alguns receberam dose maior de sofrimento, por que que outros têm uma dose imensa de felicidade e sorte? E o pior ainda, algumas dessas pessoas com profundo mau caráter vivem extremamente felizes sob o nosso olhar. Mesmo promovendo violência e maldade, prosperam e vivem felizes. E daí a gente se pergunta: por que, meu Deus? Se você é tão misericordioso e justo, por quê? Eu não sei se você já brigou com Deus ou não. Eu confesso que eu já briguei. É tipo, a gente entra num quarto, fecha a porta e diz assim: olha, quero falar com você, muito sério. Porque eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Eu não estou conseguindo entender. Ora, se vamos viajar para o mesmo lugar, por que que a minha passagem é tão cara e a do meu vizinho é tão barata? Por que que isso acontece, se você é tão misericordioso e justo? E tem algumas explicações sobre o valor das nossas passagens da vida no Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 4 e 6 especificamente, que falam das causas atuais das nossas aflições, e as causas anteriores à nossa aflição. Explicando de uma forma geral que a grande maioria dos nossos aspectos de vida, dos nossos enfrentamentos, das nossas aflições, sim, estão enraizadas no momento presente, no momento atual. A lei de ação e reação. E daí a gente consegue entender mais algumas coisas. E eu quero passar para vocês aqui, no livro Pensamento e Vida, inclusive... Boa noite, Aurélio! Inclusive eu já fiz uma exposição sobre esse livro lá no Centro Espírita também. Boa noite, Lisane! Pensamento e Vida é um livro de Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, de Emmanuel. E olha só o prefácio, eu tenho aqui o prefácio, eu quero compartilhar o prefácio com vocês desse livro. Livro Pensamento e Vida. Um livro muito bom também. O prefácio ele é mais longo, mas aqui ele fala uma coisa assim, ó, pensamento e vida. Chamamo-lhes no mundo espiritual e, sob a mesma designação, oferecemos aos nossos irmãos de luta, temporariamente internados na esfera física, hoje, aqui agora, nossa vida, para informá-los ainda uma vez de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia, no curso dos milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Emmanuel. Livro Pensamento e Vida, aqui ele assina na cidade de Pedro Leopoldo, 11 de fevereiro de 1958. Só o prefácio que eu acabei de ler para vocês, só o prefácio, dá uma conotação, dá uma ideia disso que nós estamos falando. A nossa cocriação
da nossa realidade, daquilo que vivenciamos, daquilo que experienciamos nesta vida, trazendo uma profunda reflexão que, internados na esfera física, todos nós, internados aqui, hoje, agora, vivendo a experiência humana, para informá-los ainda uma vez, para informar mais uma vez, de que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que nos identifiquemos um dia no curso dos milênios. Afinal, assim como nós acreditamos na nossa imortalidade, como somos espíritos imortais, no curso de milênios. E tem gente que acha que uma vida vai conseguir curar tudo. Com a sabedoria infinita e com infinito amor. As duas esferas, que constitui o pensamento e a vida de nosso Pai. Aquele que a gente não sabe, muitas vezes, se ele é justo ou não. Mas o não saber se ele é justo ou não conforme a nossa visão. Porque sim, existe uma justiça em tudo isso. E daí a gente vai falar sobre aquilo que mais nos atucana, aquilo que mais nos tira do nosso centro de visão, aquilo que mais nos perturba. E daí a gente vai falar do egoísmo, do vício, da agressividade, do crime, do fanatismo, da inveja, da leviandade, da indisciplina. Eu estou vendo tudo aqui, ó, em um outro livro que eu também trouxe para essa reflexão. Da nossa vaidade, da nossa indiferença, do nosso ciúme, da nossa impaciência. E daí eu trago uma outra obra aqui, junto com essa, que por si só é fantástica. E daí nós temos A Religião dos Espíritos, outro livro, também de Chico Xavier, desculpa, ditado pelo Espírito Emmanuel. Outro livro. E no capítulo 10 desse mesmo livro, examina a própria aflição. Capítulo 10 desse livro fantástico. E no examinar da própria aflição, nós vamos buscar o egoísmo. E a aflição do egoísmo chama-se egolatria. Desculpa, gente. Raquel Maria, boa noite. Um tema que nos leva à reflexão. Gratidão. O egoísmo chama-se egolatria. Por quê? Porque a gente fica tão dentro de nós mesmos que começa a doer. Nós ficamos tão enraizados dentro de nós, sem conseguir fazer nada em direção ao ser humano, que começa a doer. Segundo, a aflição do vício chama delinquência. Afinal, o vício se repetindo, daqui a pouco eu estou delinquindo para sustentar esse vício. Indo mais um pouquinho à frente, a agressividade chama-se cólera. O crime chama-se remorso. Então, muitas vezes, quando vemos pessoas exatamente nessas situações a quais foram citadas agora, nesse momento, ficamos julgando. Mas julgando o quê? De que forma? Com que propriedade? Com que visão? Porque a nossa visão é extremamente restrita, muitas vezes restrita somente dentro do nosso ao redor de nós. Só dentro de uma esfera extremamente pequena, enraizado com as nossas crenças, enraizado com as nossas tendências humanas. Como que podemos julgar? O fanatismo chama-se intolerância. Nós vemos isso, as polarizações, os fanatismos, todos eles, sem sombra de dúvida, são extremamente intolerantes.
não toleram a diferença, não toleram o outro. A fuga chama-se covardia. A inveja chama-se despeito. Eu invejo tanto que eu tenho por si só o despeito. Imagina o seguinte, todos nós vivemos em comunidade, nós vivemos uns para os outros, nós vivemos dentro da nossa comunidade, da nossa família, nós vivemos na nossa comunidade do nosso trabalho. Imagina se você, por exemplo, fosse o ganhador de um grande prêmio, né? E fosse por uma ilha deserta. Você não ia ter com quem compartilhar. Se você vivesse o grande amor da sua vida, mas só vocês dois, na mesma ilha deserta, sem poder compartilhar com ninguém. Porque vida em si é compartilhar. Vida em si é compartilhamento. Porque senão ela perde a existência, perde a razão de ser. Quando compartilhamos uns com os outros, é que a vida se dá, é que a vida se complementa, é que entendemos o nosso egoísmo, nossos vícios, nossas agressividades, nossos crimes, fanatismos, leviandade, indisciplina, tudo. Indisciplina é o quê? Desordem. Desculpa, gente. Desordem. Se é desordem, a gente pode fazer uma análise sobre a desordem. Me acordo para trabalhar, o meu trabalho começa às 8 horas, eu me acordo 5 para as 8, saio correndo, estabanado, né? E o trajeto até o caminho do meu trabalho demora 15 minutos. Quando eu entro no carro, eu pego um trânsito enorme, um trânsito fervento naquele momento, naquele horário, e o que acontece comigo? Eu reclamo do trânsito. Daí a gente consegue entender que a disciplina, a indisciplina, na verdade, é uma profunda desordem do que eu faço de mim mesmo. E a lista é grande. A lista é grande. E nesse capítulo 10 desse livro, fala muito sobre isso. Examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude em arrasadora tempestade emotiva. Arrasadora tempestade emotiva. E aí a gente começa a entender que o nosso pensamento, ele é muito mais potente do que imaginamos. O nosso pensamento para os espíritos é algo quase material. É algo fluido, é algo que consegue se enxergar. É algo quase material. Para os espíritos, o nosso pensamento sim é algo palpável, uma matéria, um pensamento que é composto pelas nossas ideias, pelos nossos conceitos, pelas nossas crenças e absolutamente tudo que é relacionado com as nossas emoções. Coloca um copo fé água junto, pois a fala desidratar irrita a garganta. Sugestão. Obrigado. Obrigado, Carlos. O pensamento é composto por ideias, conceitos, crenças e, sobretudo, sobre as nossas emoções. Como conduzimos as nossas emoções. E tem mais. Sobre as nossas emoções. Muitas vezes acreditamos... Boa noite, Carla. Acreditamos que as nossas emoções só se dão dentro de nós, pelo nosso intelecto, ou por aquilo que nós estamos sentindo e que absolutamente ninguém percebe. E aqui vem uma explicação clara, que todo o pensamento para a espiritualidade é algo palpável. Por quê? Porque as emoções são enraizadas de tudo, exatamente tudo, o que a gente vivencia, que dá cor, que dá noção, que dá emoção, que dá proporção a tudo isso. E o pensamento é uma energia que atrai e que repele
vibrações semelhantes ou sintonias semelhantes. E é importante porque esses dias eu falo muito sobre isso há muitos anos. E nessa semana que passou agora, nós estamos quase no final de semana, eu falava sobre isso, sobre frequências energéticas. E como a gente consegue entender isso com clareza usando um exemplo muito claro. Muito claro. Você deve conhecer alguém que muitas vezes é ácido ou ácida, que está sempre destemperado, está sempre destemperada, que está sempre brigando com as outras pessoas. Você conhece alguém assim na sua vida? Muito provavelmente, essa pessoa tem um melhor amigo ou uma melhor amiga. Você pode olhar para esse melhor amigo ou para essa melhor amiga e você vai ver uma coisa, que eles são muito, muito, muito semelhantes. Mais uma prova disso tudo que os espíritos trazem para nós através do livro Pensamento e Vida, dizendo que essas emoções, elas têm sim, elas têm cor, elas têm vida, elas são quase que algo palpável, quase que uma matéria que os espíritos, de uma forma geral, conseguem enxergar de nós, que estamos emanando essas energias. E muito interessante, porque muitas vezes acreditamos que só através do nosso intelecto é que nós temos as nossas características, nós temos as coisas que acontecem na nossa vida terrena. Um ledo engano. Porque é através das nossas emoções, do nosso conteúdo emocional, que criamos a vida que projetamos aqui. Eu falei antes sobre o que atrai e repele. O que atrai e repele. Então, se você tem essa energia ácida, muito provavelmente você vai atrair outras pessoas ácidas para conviver com você. E vocês vão achar legal. E daí eu faço um histórico da minha própria jornada e entendo algumas coisas. Consigo entender claramente. E consigo entender também o meu comprometimento em levar esse tipo de conhecimento para as pessoas. Porque sim, vida também é comprometimento. Vida também é feita de escolhas. E aí eu faço a pergunta para você. Quais são as escolhas que você está fazendo nesse momento na sua vida? Sabe por quê? Porque todas as escolhas elas têm fundos emocionais. São compostas por fundos emocionais. E estes fundos emocionais dão cor e noção para a nossa existência. Quais são as cores que você está colocando na sua existência? O que você de fato quer para a sua vida? Se você quer a paz, seja a paz. Difícil de compreender. Muito mais difícil de executar. Mas um caminho necessário à evolução humana, afinal, estamos todos aqui fadados a evoluir. Alguns mais rápidos, outros mais lentos, mas todos nós, sim, temos um compromisso da nossa reforma íntima, da nossa reforma interna, buscando sempre melhorar um pouquinho a cada instante e entendendo que sim, que somos espíritos milenares e que, muito provavelmente, não será uma vida que vai reconstituir tamanho e forma para que nós continuemos essa jornada, mas sim que a gente possa entender aqueles aspectos que vêm na nossa direção. Porque a partir do momento da nossa compreensão, ficamos comprometidos com a ação, que muitas vezes tarda a acontecer, mas sempre acontece. Porque é da vida que nós constituímos através dos nossos pensamentos, que são fluidos energéticos, onde atrai e repele as pessoas da nossa vida. E uma coisa que eu escutei essa semana, que eu já tinha escutado há muito tempo, mas que foi muito, muito, muito legal escutar essa semana.
A espiritualidade não erra endereço. Estamos no lugar certo, na hora certa. E agora está em nossas mãos, através do nosso livre-arbítrio, fazer escolhas para a nossa existência. Sejam essas escolhas boas ou ruins. Depende do nosso livre-arbítrio. Mas nunca se esquecendo que por mais que nós deixemos essas emoções escondidas no fundo, no baú da nossa alma, elas florescem através de nós. E toda a espiritualidade consegue enxergar essa magnitude dos nossos pensamentos. Lembrando sempre, nós atraímos e repelimos conforme a nossa energia, conforme os nossos pensamentos, dando luz que a cocriação da sua realidade depende intimamente dos seus pensamentos, que são suas ideias, seus conceitos, suas crenças. E no livro Pensamento e Vida, boa noite, Inês. Isso fica retratado e claro a cada momento desse livro, um livro pequeno, mas de um conteúdo ímpar, retratando essa realidade, pensamento e vida. E lembram do prefácio. O prefácio é fantástico. Recordando um pouquinho do prefácio, cria a vida que procuramos. A vida que procuramos. Se você quer paz, seja a paz a partir de agora. E para encerrar, que o nosso tempo passou correndo, hoje ao menos para mim passou correndo, eu vi agora há pouco um vídeo de uma pessoa que estava contando a história da vida dela. E ela, desde pequena, ela era uma menina, desde pequena ela fazia serviço de limpeza. E para ajudar a família, enfim, né? Então, com pouca idade, ela já estava fazendo faxina nas casas. E ela ficava fazendo faxina e ela se dava com outras pessoas que também faziam faxinas na sua casa e tal. Um belo dia, numa parada de ônibus, uma senhora mais velha chamou ela e começou a conversar com ela. E daí perguntou o que ela fazia. Aí disse, eu estou fazendo faxina e tal, ajuda em casa, enfim, né? E essa senhora disse assim para ela, olha, eu também faço. E eu quero te dizer uma coisa. Sempre limpa os lustres, sempre limpa a luz. Sempre limpa a luz. E ela meio que sem entender o que a outra senhora estava querendo explicar para ela, mas entendeu que ali tinha um fundo de ajuda, alguma coisa que ela precisava parar e pensar na sua vida. Ela foi no outro dia trabalhar e a primeira coisa que ela fez naquele outro dia no seu trabalho foi limpar toda a casa e por último ela subiu lá no lustre e limpou todo o lustre. Quando a dona da casa chegou e disse, olha, o que você fez? A casa a casa tá diferente, a casa tá muito legal. Muito legal. Então eu quero te agradecer demais. Logo depois chegou o esposo dela e disse, a nossa casa nunca teve tão limpa. Dá um valor extra para ela porque ela merece. Hoje a casa ficou fantástica. Porque ela limpou o lustre. E o lustre refletiu luz naquele ambiente. Retratando muito que trazendo para a nossa realidade que a maneira como a gente vê as coisas, a nossa energia, aquilo que a gente coloca a serviço da humanidade, seja lá o que for, ela sempre brilha, ela sempre tem uma luz. Mas não esqueça, de vez em quando a gente precisa limpar essa luz. A gente precisa limpar o nosso lustre, a nossa luz, para que ela chegue um pouquinho mais longe e as pessoas sintam o impacto dessa luz nas suas vidas. Através do nosso pensamento, a gente cria a realidade que a gente quer. Através das nossas emoções, nós damos vazão à nossa vida.
e a gente consegue fazer muita coisa legal. Nem sempre é fácil. O recado é esse, nem sempre é fácil. É muito legal estar aqui estudando com vocês, mas lá no começo da jornada talvez não seja tão legal. Mas aprecie a viagem. A viagem é importante. Muitas vezes a gente se preocupa com o destino. O destino também é importante. Mas a viagem é fundamental. É através da viagem e dos nossos olhos da vida que nós conseguimos enxergar as maravilhas que a gente pode fazer. E como a gente pode, sim, de verdade, fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Sem nunca esquecer que nós estamos no lugar certo. Estamos na hora certa. E com todas as capacidades emocionais que nós precisamos para seguir a nossa estrada nessa vida, que não é a primeira e provavelmente não será a última, porque nós estamos no caminho. No caminho. Talvez caminhando um pouquinho diferente, mas todos nós estamos no caminho. Muito obrigado. O Benoni, maravilhoso, Marcelo, excelente links, muito bom. Obrigado, Benoni, gratidão. Ricardo, que ensinamento lindo, meu irmão. Gratidão, tamo junto. A Lisane, gosto muito das suas palestras. Gratidão, Lisane. A gente está a trabalho, estamos todos trabalhando. E eu acredito demais nesse trabalho. Gente, para encerrar, vamos fazer uma prece de encerramento. E eu vou trazer essa emoção. Imagine Jesus na sua cabeça agora. Quem quiser, fecha os olhos e imagina Jesus agora na sua cabeça. E que a gente possa de verdade, nesse momento, agradecer os ensinamentos, que aqui se completou com todos nós. E nós não estamos aqui à toa. Nós estamos aqui com um propósito, todos nós, de ensinamento, de busca da verdade, de busca do nosso caminho próprio aqui nessa existência. E que o nosso mestre e amigo Jesus nosso caminho. E que a gente possa ser grato a cada momento, a cada raiar de sol e a cada anoitecer, pela nossa vida, pela vida das pessoas ao nosso redor, pela nossa saúde. E que nós possamos, de fato, ser grato por tudo que compõe a nossa existência e que nos dá todas as ferramentas necessárias para que a gente possa construir a nossa jornada muito baseada em paz, em amor, em caridade, que são alguns dos pilares que precisamos exercitar nessa vida de verdade para que a gente chegue lá no final. Um pouquinho orgulhosos do que a gente fez aqui nessa passagem da vida. Amigo Jesus, fica conosco, hoje, aqui agora e sempre. Que assim seja. Gratidão a todos que estiveram aqui conosco nesse curto período e que eu possa de verdade ter tocado o coração e a alma de alguém em 1 segundo e que esse 1 segundo tenha se transformado em felicidade. E se você se sentiu feliz, agora você já sabe o caminho e sabe como fazer na sua vida. Gratidão e até a próxima. Boa noite.